declarar guerra ao crime organizado, nós vamos recuperar todas as áreas que estavam no crime e nós vamos desfavelizar essas regiões. Porque o Rio de Janeiro precisa ser a Dubai das Américas, o Rio de Janeiro precisa ser a grande cidade do hemisfério sul do mundo. Esse é o destino do Rio aqui. Ceará e Rio de Janeiro estão em situação de calamidade. E no Rio de Janeiro é uma tomada institucional. Vocês estão vivendo aquela série Game of Thrones, só que são facções diferentes. Então, o Jogo do Bicho, Milícia, Comando Vermelho e outras facções disputando o território, inclusive disputando as instituições aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos, se necessário, fazer uma intervenção, caso o nosso governador assim o queira, uma intervenção federal no Rio de Janeiro, para afastar deputados estaduais corruptos, para afastar membros do judiciário e do executivo corruptos que estejam roubando e infiltrando o crime organizado aqui no estado. E nós vamos colocar em estado de defesa todas as regiões que estão tomadas por crime organizado. Ou seja, as operações que a polícia poderá executar aqui com o apoio logístico e institucional do governo federal serão feitas com um aporte institucional nunca visto antes. Nós vamos declarar guerra ao crime organizado, nós vamos recuperar todas as áreas que estavam no crime e nós vamos desfavelizar essas regiões. Porque o Rio de Janeiro precisa ser a Dubai das Américas, o Rio de Janeiro precisa ser a grande cidade do hemisfério sul do mundo. Esse é o destino do Rio de Janeiro, mas para isso a gente tem que enfrentar uma guerra antes e vencer ela. A retomada dos territórios é o principal mote da segurança pública que vai ser. Isso vai começar com um processo de desfavelização em que o cidadão morador desse local ele vai receber o seu lote de terra, o seu apartamento, o seu imóvel de uma forma com que ele não tenha mais que se submeter ao como ele está hoje, a uma bolsa isso, a uma bolsa aquilo para poder sobreviver. Essa é a primeira fase da libertação dele. A segunda fase é a transformação da arquitetura e do urbanismo dessas localidades. Então elas sofrerão, como nunca teve antes esse projeto, hoje gerou-se um aglomerado, em que a cidade toda está sendo tomada por um aglomerado. Nós vamos frear isso e vamos ter essa retomada desses territórios. E em terceiro passo vai ser a retomada desses territórios batendo na parte financeira das facções. Você não pode trabalhar sem ter inteligência e sem ter a parte financeira. Então não vai ser somente uma ocupação de um dia, 2 dias. Ela é permanente, constante e de transformação. Só para complementar essa situação, a gente tem uma experiência no mundo inteiro de organizações criminosas, elas agirem, elas precisam do apoio do Estado. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem visto muitos casos de policiais que são processados. Como combater também esses crimes de policiais para, consequentemente, combater o crime organizado no interior? Acho que a tua pergunta é meio que capciosa, deixa eu te explicar. Crime é crime, não importa se o cara veste farda, se o cara tem uniforme, se o cara tem toga. Crime é crime. Então você não pode ter distinção em relação a isso. A ação policial repressora, ela não vai distinguir quem tem uniforme, quem não tem uniforme, quem é policial, quem não é policial. E tem outra, a milícia hoje, ela não é só uma instituição única, ela é mais uma instituição criminosa. O Comando Vermelho, o terceiro comando e a milícia, eles operam no mesmo business, no mesmo negócio. Eles exploram o gás, exploram a energia, eles exploram os serviços públicos de uma forma igual. A especulação imobiliária das comunidades, que é feita pelo tráfico, que é feita pelas milícias também. Então você não tem que ter distinção de ninguém. Você tem que bater em Chico e em Francisco. Só uma última pergunta, por favor. Queria só saber como é que o senhor avalia a atuação da ministra das comunidades, mais especificamente a última petição de proibir as visitas do Flávio ao Zé Bolsonaro na Congressa. Bom, eu já tinha falado isso antes, acabou saindo bastante a imprensa. Parece que ele trabalha como marqueteiro do Flávio Bolsonaro, para que ele possa ficar se vitimizando permanentemente da todo esse assunto. Eu acho que isso é um assunto normal, ele não deveria transformar isso em polêmica. O Lula, quando estava preso, ele se comunicou com o Haddad várias vezes. Por que a regra tem que ser diferente com o Jair Bolsonaro? E veja, eu sou adversário do Flávio Bolsonaro, não tenho nenhum apreço por ele nem pela família dele. Entretanto, nós temos que ter um mínimo de isonomia para que a lei seja tratada como pública no país e para que figuras como o próprio Flávio, que é envolvido com o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, não fique se colocando como vítima. E o Alexandre de Moraes, esse tipo, se torna um marqueteiro dele do discurso. Candidato, só mais uma pergunta. O senhor tem feito críticas tanto a Lula quanto ao Flávio Bolsonaro em relação ao que a gente está vivendo de tarifaço.
mundo sabia, antes mesmo do Trump assumir, que ele não queria essa política de alteração da tarifa e alteração do comércio internacional. Isso era certeiro, todo mundo que acompanhava o noticiário internacional. Por exemplo, assusta que o Itamaraty, já nesse governo atual, não soubesse que essa seria a linha, já não tinha se antecipado para negociar com os Estados Unidos sob novos termos. Os Estados Unidos dependem do Brasil, no médio prazo, já por a questão das terras raras, do ponto de vista da criação da nova indústria deles, da manutenção deles como superpotência militar. Hoje, o F-35, que é o principal caça americano, leva meia tonelada de terras raras, e eles dependem hoje da China para isso. O Brasil tem uma posição muito boa, não para fazer mini negociações cheias de polêmica, como o que o Trump faz, mas fazer uma negociação de longo prazo. E eu, inclusive, estive já 2 vezes nos Estados Unidos, estive inclusive na Casa Branca, conversando com membros da atual administração Trump, e conversei com embaixadores, não só dos Estados Unidos, mas de muitos países, tratando esse tema. A questão é que o Lula não quer se antecipar, o Lula tem uma vinculação, uma submissão gigantesca à China, e ele gosta da briga dos Estados Unidos, porque ajuda ele a vender a ideia fictícia de que o Brasil é soberano, que o Lula defende a nossa soberania. Isso é uma mentira da parte dele. Da parte dos Bolsonaro, eles querem apenas se promover mostrando que são amigos do Trump. Nem amigos dos Estados Unidos eles são amigos especificamente da administração Trump e ficam fazendo esse showzinho ridículo. Perde o Brasil e, no fundo, perdemos todos nós. Então, é lamentável, eu vou seguir esse outro caminho, vou levar uma negociação de longo prazo com os Estados Unidos, entendendo que os Estados Unidos dependem da gente na questão das terras raras, dependem da gente, inclusive, na questão de data centers e energia. Somos, do ponto de vista geopolítico, uma potência, e os Estados Unidos têm que levar isso em consideração, e podemos ajustar nossas relações comerciais para termos novos muito melhores do que os que nós temos hoje. Rafa, qual será o seu papel como vice-governador do Rio de Janeiro? Pessoal, obrigado, boa noite. A gente fez uma inversão de chapa. Eu era até então pré-candidato a governador, o Coronel Rogério era pré-candidato a vice, e a gente entendeu que, como segurança pública é a demanda mais urgente da população fluminense, e nós temos uma lenda da Polícia Militar, nós temos o maior especialista de segurança pública do estado do Rio de Janeiro aqui. A gente achou por bem inverter a chapa, mostrando inclusive que nós somos um grupo muito coeso, dispostos em uma resposta de parar a população e não respostas a projetos individuais de poder. Então o Busnello, ele vai ficar com a parte de segurança pública, a gente tem brincado que nós temos 2 governadores, e eu, como profissional de educação, como pedagogo, vou cuidar da parte de educação, que é uma parte muito importante para a solução final dos problemas do Rio de Janeiro. Tão importante quanto a ponta do fuzil vai ser a ponta do lápis no nosso governo. No eventual governo, quando tiver começando a candidatura, no eventual governo, perdão. Não, pode falar. No nosso governo, no eventual governo, Busnello e Rafa, a ponta do lápis vai ser tão importante quanto a ponta do fuzil. Então, no momento que a gente reocupa a comunidade, a gente precisa que essas crianças e jovens tenham acesso profundo à cultura, educação, ensino técnico, que as famílias estejam tranquilas, sabendo que as crianças vão estar seguras nas escolas, que as escolas sejam um ambiente de paz e de acolhida. Assim, a gente faz uma transformação profunda no Rio de Janeiro, colhendo resultados de longo prazo e que a gente não perde mais. Então, meu papel vai ser esse, cuidar muito profundamente da educação, de relações institucionais, enquanto o Busnello resolve o problema da segurança pública. Obrigado. Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.